O ano de 2017 será repleto de aniversários curiosos e significativos, entre outros dados que mostram que talvez seja um ano marcante. Serão 800 anos da profecia de Judá ben Samuel sobre os 10 jubileus, feita em 1217. Judá ben Samuel foi um piedoso judeu alemão que viveu entre 1140 e 1217. Profetizou acerca da nação de Israel. Suas profecias têm a ver com períodos de tempos relacionados com os jubileus bíblicos, portanto, períodos de 50 anos. É o último ano referenciado pela profecia dos 10 jubileus que já teve seus cumprimentos em 1517, 1917, 1967. Serão 500 anos desde que começou o último califado muçulmano, o qual tomou Jerusalém em 20 de março de 1517. São 500 anos da Reforma Protestante, onde Lutero publicou suas 95 teses em 31 de outubro de 1517. Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão, culminado no início do século XVI por Martinho Lutero, quando, através da publicação de suas 95 teses, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no catolicismo romano. Serão 120 anos do primeiro Congresso Sionista ocorrido em 29 de agosto de 1897. Serão 100 anos da Declaração de Belfort, escrita em 2 de novembro de 1917, e da libertação de Jerusalém das mãos dos otomanos pelos ingleses. Serão 70 anos do Estado de Israel, promulgado através da Resolução 181 da ONU em 29 de novembro de 1947. E em 14 de maio de 1948 ocorreu a independência de Israel. Serão 50 anos da retomada completa do controle de Jerusalém por Israel após a Guerra dos 6 Dias ocorrida de 5 a 10 de junho de 1967. Em 2017 ocorrerá um evento astronômico que lembra a figura descrita em Apocalipse 12 da mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, pois em 23 de setembro de 2017 a constelação de Virgem vista a partir de Jerusalém terá uma formação similar. Curiosamente, o ano de 2017 também possui interseção com o ano judaico de 5.777, que começou em 3 de outubro de 2016, e o número 7 é significativo para quem conhece as Escrituras, ainda mais quando aparece 3 vezes. Após apontar todas essas datas, quero apresentar os ciclos de tempos bíblicos. O ciclo de 120 anos foi o tempo que Deus estabeleceu como prazo limite de vida para uma geração pré-diluviana. As pessoas daquela época viviam centenas de anos. Esta mudança estabelecida no período de tempo foi chamada por Jesus como dias de Noé. São considerados por figura os dias do fim. O ciclo de 100 anos pode também definir uma geração completa, pois quando Deus celebrou sua aliança com Abraão em Gênesis 15, 13 e 16, ele lhe disse que a sua semente, o povo hebreu, estaria em cadeias no Egito por 400 anos, mas na 4ª geração seriam libertos. Isso faz com que uma geração bíblica também possa ser considerada como um período de aproximadamente 100 anos. O ciclo de 70 anos também define uma geração ou ciclo de tempo. Afinal, Israel esteve no cativeiro babilônico por 70 anos e o Salmo 90:10 nos lembra que os dias da vida natural de um homem são 70 anos e, quando muito, 80. Portanto, a geração também pode ser considerada biblicamente como 70 anos. O ciclo de 50 anos marca o importante período de anos conhecido como jubileu, que é um tempo de libertação de dívidas. A cada 50 anos em Israel ocorria nos tempos bíblicos o assim chamado ano do jubileu, quando a terra deveria ser restituída ao seu dono original, todos os débitos eram cancelados e todos os escravos eram libertos. Quero destacar o sinal de Apocalipse 12 que ainda está por acontecer. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Disse também Deus:
Haja luzeiros no firmamento do céu que façam separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados. Gênesis 1:15. O apóstolo João, no Apocalipse, indica claramente que esta visão é um sinal no céu. O que veremos no céu é uma espantosa conjunção de estrelas. Em 20 de novembro de 2016, terá início um evento astronômico que durará por volta de 9 meses e meio e culminará em uma surpreendente coincidência com a visão do Apocalipse 12. Algo realmente acontece com as estrelas, planetas, Sol e Lua. A mulher é a constelação de Virgem. Ela está vestida de sol, isto é, o sol estará em Virgem, tendo a lua sob seus pés. A lua passa pelos pés dela na lua cheia. Tem 12 estrelas em sua cabeça. Leão, a constelação Rei, estará bem em cima de sua cabeça. Mas Leão tem só 9 estrelas, então esse quadro será composto de mais 3 estrelas. Astro significa estrela que farão parte desse alinhamento estelar. Mercúrio, Marte e Vênus formando 12 estrelas. Ela está em trabalho de parto. Júpiter, o planeta Rei, entra pelo seu lado e permanece por pouco mais de 9 meses. Coincide com o período de gestação. Após esse período, Júpiter sairá por entre as pernas da mulher. Observe que no alinhamento ela estará deitada com as pernas para o ar, como para dar à luz, e o planeta Rei, que permanecerá ali por um período de 9 meses, sairá exatamente na festa das trombetas. 7 dias especiais foram estabelecidos por Deus em Levíticos 23 e são chamados compromissos, os quais o Messias tem cumprido. São 7, 4 já se cumpriram. Páscoa, a morte do Messias. Pães ázimos, foi sepultado. Primícias, ressuscitou. Pentecostes, 40 dias depois, enviou o Espírito Santo. Tudo foi cumprido cronologicamente até aqui. A próxima é a festa das trombetas. Paulo revelou isso usando a linguagem das festas. Usou essa linguagem porque o seu auditório era judeu e sabiam do que ele estava falando. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Não sabemos se esse maravilhoso sinal significa o arrebatamento. O que posso dizer é que o ano de 2017, sem dúvida, será um ano profético por todas essas datas e sinais. Sabemos que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lucas 21:11. A gestação também pode ser considerada biblicamente como 70 anos. O ciclo de 50 anos marca o importante período de anos conhecido como jubileu, que é um tempo de libertação de dívidas. A cada 50 anos em Israel ocorria nos tempos bíblicos o assim chamado ano do jubileu, quando a terra deveria ser restituída ao seu dono original, todos os débitos eram cancelados e todos os escravos eram libertos. Quero destacar o sinal de Apocalipse 12 que ainda está por acontecer. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu que façam separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados. Gênesis 1:15. O apóstolo João, no Apocalipse, indica claramente que esta visão é um sinal no céu. O que veremos no céu é uma espantosa conjunção de estrelas. Em 20 de novembro de 2016, terá início um evento astronômico que durará por volta de 9 meses e meio e culminará em uma surpreendente coincidência com a visão do Apocalipse 12. Algo realmente acontece com as estrelas, planetas, Sol e Lua. A mulher é a constelação O ano de 2017 será repleto de aniversários curiosos e significativos, entre outros dados que mostram que talvez seja um ano marcante. Serão 800 anos da profecia de Judá ben Samuel sobre os 10 jubileus feita em 1217.
Judá ben Samuel foi um piedoso judeu alemão que viveu entre 1140 e 1217. Profetizou acerca da nação de Israel. Suas profecias têm a ver com períodos de tempos relacionados com os jubileus bíblicos, portanto, períodos de 50 anos. É o último ano referenciado pela profecia dos 10 jubileus que já teve seus cumprimentos em 1517, 1917, 1967. Serão 500 anos desde que começou o último califado muçulmano, o qual tomou Jerusalém em 20 de março de 1517. São 500 anos da Reforma Protestante, onde Lutero publicou suas 95 teses em 31 de outubro de 1517. Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão, culminado no início do século XVI por Martinho Lutero, quando, através da publicação de suas 95 teses, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no catolicismo romano. Serão 120 anos do primeiro congresso sionista ocorrido em 29 de agosto de 1897. Serão 100 anos da Declaração de Belfort, escrita em 2 de novembro de 1917, e da libertação de Jerusalém das mãos dos otomanos pelos ingleses. Serão 70 anos do Estado de Israel, promulgado através da Resolução 181 da ONU em 29 de novembro de 1947. E em 14 de maio de 1948 ocorreu a independência de Israel. Serão 50 anos da retomada completa do controle de Jerusalém por Israel após a Guerra dos 6 Dias ocorrida de 5 a 10 de junho de 1967. Em 2017 ocorrerá um evento astronômico que lembra a figura descrita em Apocalipse 12 da mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, pois em 23 de setembro de 2017 a constelação de Virgem vista a partir de Jerusalém terá uma formação similar. Curiosamente, o ano de 2017 também possui interseção com o ano judaico de 5.777, que começou em 3 de outubro de 2016, e o número 7 é significativo para quem conhece as Escrituras, ainda mais quando aparece 3 vezes. Após apontar todas essas datas, quero apresentar os ciclos de tempos bíblicos. O ciclo de 120 anos foi o tempo que Deus estabeleceu como prazo limite de vida para uma geração pré-diluviana. As pessoas daquela época viviam centenas de anos. Esta mudança estabelecida no período de tempo foi chamada por Jesus como dias de Noé. São considerados por figura os dias do fim. O ciclo de 100 anos pode também definir uma geração completa, pois quando Deus celebrou sua aliança com Abraão em Gênesis 15, 13 e 16, ele lhe disse que a sua semente, o povo hebreu, estaria em cadeias no Egito por 400 anos, mas na 4ª geração seriam libertos. Isso faz com que uma geração bíblica também possa ser considerada como um período de aproximadamente 100 anos. O ciclo de 70 anos também define uma geração ou ciclo de tempo. Afinal, Israel esteve no cativeiro babilônico por 70 anos e o Salmo 90:10 nos lembra que os dias da vida natural de um homem são 70 anos e, quando muito, 80. Portanto, a geração de Virgem. Ela está vestida de sol, isto é, o sol estará em Virgem, tendo a lua sob seus pés. A lua passa pelos pés dela na lua cheia. Tem 12 estrelas em sua cabeça. Leão, a constelação Rei, estará bem em cima de sua cabeça, mas Leão tem só 9 estrelas, então esse quadro será composto de mais 3 estrelas. Astro significa estrela que farão parte desse alinhamento estelar, Mercúrio, Marte e Vênus formando 12 estrelas. Ela está em trabalho de parto. Júpiter, o planeta Rei, entra pelo seu lado e permanece por pouco mais de 9 meses, coincide com um período de gestação. Após esse período, Júpiter sairá por entre as pernas da mulher. Observe que no alinhamento ela estará deitada com as pernas para o ar como para dar à luz, e o planeta Rei, que permanecerá ali por um período de 9 meses, sairá exatamente na festa das trombetas. 7 dias especiais foram estabelecidos por Deus em Levíticos 23 e são chamados compromissos, os quais o Messias tem cumprido.
São 7 e 4 já se cumpriram. Páscoa, a morte do Messias. Pães ázimos foi sepultado. Primícias ressuscitou. Pentecostes, 40 dias depois, enviou o Espírito Santo. Tudo foi cumprido cronologicamente até aqui. A próxima é a festa das trombetas. Paulo revelou isso usando a linguagem